Queridos, a paz do Senhor, sejam mais uma vez muito bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical do currículo dos adultos, primeiro trimestre de 2022. Na lição passada, que foi a primeira lição, estudamos sobre a autoridade da Bíblia. Hoje, vamos estudar sobre a inspiração divina da Bíblia. Lição de número 2, do dia 9 de janeiro de 2022. Texto áureo está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando Paulo diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Paulo está nos ensinando aqui dois princípios. Primeiro princípio é que toda a escritura é inspirada por Deus. Ele fala toda a escritura divinamente inspirada. Então, o primeiro princípio que Paulo está nos ensinando aqui é que a Bíblia é inspirada, toda ela. Nós vamos tratar na aula de hoje sobre o que é inspiração, vamos tratar sobre algumas teorias da inspiração e a gente vai perceber que existem diversas teorias falsas da inspiração e uma só teoria que é a verdadeira. E Paulo está nos ensinando nesse texto o primeiro princípio, que toda a escritura é inspirada. Segundo, ele está nos ensinando que a escritura é também proveitosa ou apta. Em alguns textos bíblicos, em algumas versões, fala que a escritura é apta. O que Paulo está nos ensinando é que, nesse segundo princípio, a palavra de Deus deve ter um efeito prático na vida das pessoas. A palavra de Deus não deve ser lida e compreendida somente de forma teórica. Ele diz ela é proveitosa, ou ela é apta, ou ela tem uma função. E qual é essa função dela? Ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Então, a palavra de Deus é inspirada e a inspiração da palavra de Deus projeta para uma prática desta palavra. Verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Essa é a teoria verdadeira da inspiração. Inspiração verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Tudo que está escrito foi escrito para o nosso ensino. Tudo que está escrito foi escrito para que nós possamos aprender algumas coisas. Palavra-chave é inspiração. Inspiração. É sobre isso que vamos tratar hoje, sobre a inspiração. Como já falamos na lição passada, vamos aos objetivos específicos da nossa lição, que agora compõe o plano de aula que é oferecido principalmente aos professores de escola dominical. Quais são os objetivos? São 3, um ligado a cada ponto da lição. Primeiro, refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina. A própria Bíblia reivindica, a própria Bíblia demonstra a sua inspiração. Segundo, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina. Existem limitações humanas literárias no texto. Nós vamos perceber isso no transcorrer desse trimestre. Alguns escritores falaram algumas coisas que não eram exatamente como nós sabemos que existem hoje, principalmente nas questões científicas. Nós sabemos disso. Mas, para mim, o que é mais brilhante, lindo, magnífico, sublime na Bíblia como palavra de Deus é justamente a autoridade que estudamos na aula passada. Não obstante as limitações humanas, a palavra de Deus prevalece. E isto só vaticina, só autentica ainda mais a autoridade divina. Nós já falamos na aula passada e vamos repetir ainda durante todo esse trimestre que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores. Imagine se você pegar 40 pessoas hoje e colocar para discorrer sobre o mesmo assunto.
vai ocorrer paradoxos terríveis. Paradoxos terríveis. Porque cada pessoa pensa uma coisa, cada pessoa vai ter uma visão daquele assunto. Agora imagine 40 escritores falando de diversos assuntos. E depois esses assuntos realmente produzem uma unidade. Nós falamos disso na aula passada, né? A unidade e da subsistência bíblica também. A gente vai falar depois sobre a Septuaginta, que demonstra esta unidade, né? A Septuaginta foi a tradução de toda a Bíblia, lá no século II, século III, para a língua grega. E a história fala que essa Septuaginta foi uma tradução feita por 72 judeus palestínicos, e cada um dentro do seu cubículo traduziu. Dividiram a Bíblia em 72 porções e cada um, sem ter contato um com o outro, traduziu essas porções para a língua grega. E depois, quando reuniram essas 72 porções, por isso o nome Septuaginta, vem de 70, quando reuniram essas 72 porções, se encaixaram perfeitamente. Por quê? Porque, embora foram 40 homens que escreveram, no período aproximado de 1.600 anos, o autor foi um só. O autor foi Deus. E a soberania, a autoridade divina, ela salta no texto bíblico, harmonizando mesmo estas limitações humanas. Terceiro objetivo, explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador. E por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras, não é? Então, o Espírito Santo atua na regeneração, ou seja, é o poder que a palavra de Deus tem de salvar as pessoas, de redimir o pecador do seu pecado. Mas ele atua também na sua iluminação, ou seja, lendo a Bíblia simplesmente com os nossos olhos, nós não conseguimos perceber a mensagem do texto bíblico. Mas a partir da ação do Espírito Santo na nossa vida, nós recebemos iluminação, ou a revelação da palavra de Deus. O mesmo Espírito que atuou nos escritores, inspirando, atua em nós, revelando. Não é uma nova inspiração, é uma revelação daquilo que já foi inspirado desde os seus escritores. Isso é algo magnífico, a atuação do Espírito Santo agindo juntamente com a Trindade Divina, a fim de nos fazer compreender o texto bíblico. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, e 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21, que nos diz o seguinte. Paulo escrevendo a Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendesse, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem, olha que texto maravilhoso, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí Paulo diz a Timóteo: Toda a escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que, olha qual é o objetivo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito. Eram homens, eram santos de Deus, eles falaram, mas falaram inspirados pelo Espírito Santo.
Olha as 4 verdades que nós aprendemos aqui sobre a inspiração. Deixa eu escrever isso aqui, ó. 4 verdades sobre a inspiração bíblica. 4 verdades sobre a inspiração bíblica. Primeiro, foram homens, foram seres humanos. Deus usou seres humanos. Gente de carne e osso. Gente sujeito, como diz Tiago, às mesmas paixões do que nós. Homens falíveis, terrenos, eram homens, mas eram homens de Deus. Homens santos de Deus, santos, separados para Deus, dedicados a Deus. Então é importante entendermos isso. Primeira verdade sobre a inspiração bíblica: homens foram inspirados. Segunda verdade, não eram homens qualquer. Eram homens de Deus, separados, santificados, dedicados a Deus. Segundo, foram eles que falaram. Não foi uma voz de Deus falando através da boca deles. Não, foram eles que falaram. Os homens que falaram. Mas eles não falaram de si mesmo. Eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isto aqui é muito importante para esta aula de hoje. Homens separados para Deus, dedicados a Deus, eles falaram, Deus falou através deles, mas eles é que falaram. A voz, eu costumo dizer o seguinte, a voz era de homem, mas a palavra era de Deus. Isso é magnífico. Voz de homem, mas palavra de Deus. É o homem que está falando, mas inspirado pelo Espírito Santo. Ele fala com a sua língua, no seu dialeto, de acordo com a sua cultura, de acordo com aquilo que envolve a sua vida, o ambiente que ele foi criado. Erudito ou não, ele que fala, mas ele fala inspirado pelo Espírito Santo, ok? Vamos à introdução da nossa lição. E é importante nós pensarmos o seguinte, nós vamos falar, nesta aula, estamos falando sobre inspiração. Então, primeiro ponto, a doutrina da inspiração bíblica. A inspiração bíblica é divina. Eu sempre gosto de falar o seguinte, o que é inspirar? O que é inspirar? Eu vou aqui na nossa câmerazinha fechada para você entender o que é inspiração, tá ok? Vamos lá, o que é inspirar? Quando a gente vai ao médico e a gente vai ao clínico geral, ele vai fazer a ausculta dos nossos pulmões. Ele fala, inspire, a gente põe o ar para dentro e respire, a gente solta. Por quê? O respirar é o completar de um ciclo respiratório. Então, o que é inspirar? Colocar para dentro. Isso é importante nós entendermos. Não se esqueça disso aqui, tá bom? Inspirar, você vai entender isso já já. Por que eu estou fazendo isso de forma didática, pedagógica aqui, de forma comum para você entender sobre inspiração bíblica, que você vai conseguir compreender assim, a essência da inspiração bíblica. Então, inspirar é colocar para dentro, ok? Inspire. Respire. Nós completamos o ciclo respiratório, tá ok? Não se esqueça disso, por favor, que já já eu te explico o porquê que eu estou falando disso aqui. Inspirar, então, é colocar para dentro. O nosso comentarista vai nos dizer que nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor se repete mais de 3.800 vezes. Ou expressões similares, né? Como o profeta Ezequiel utiliza muito, veio a mim a palavra do Senhor. Se repete mais de 3.800 vezes, tá ok? 3.800 vezes, mostrando que a inspiração bíblica é divina. Veio a mim
a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor. Ou seja, o que eu acabei de falar que agora há pouco, a palavra, vou escrever isso aqui, para você não esquecer. A voz é de homem, mas, e isso é diferente, porque a palavra é de Deus. Voz e palavra. Uma coisa é a voz, outra coisa é a palavra. A voz está ligada a quem está se expressando, mas a palavra está ligada à fonte, à origem, de onde veio esta verdade. Então, a Bíblia é isso, voz de homem, mas palavra de Deus. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado muito importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, vai tratar sobre a inspiração bíblica. No primeiro parágrafo, tratamos aqui sobre que a inspiração bíblica é divina. E aqui sobre a inspiração bíblica. O termo que nós usamos para inspiração bíblica é theopneustos, que quer dizer soprada por... Quer dizer, meu Deus, troca. Soprada por Deus. Só que esse soprada por Deus aqui, esse theopneustos, não é esse sopro aqui. Não é que Deus soprou sobre os homens a sua palavra. Esse theopneustos aqui
é um termo, eu gosto de definir com esse termo aqui, ó. Deixa eu fazer uma separaçãozinha aqui, ó. Aqui. Hálito. O hálito de Deus. Teopneus é o sopro, é o hálito de Deus. Eu gosto de usar um termo que, às vezes, é um termo que alguns alunos riem em sala de aula. Por que eu estou falando isso? Porque eu leciono bibliologia. Foi uma das primeiras disciplinas que eu lecionei teologicamente em sala de aula. Eu gosto de usar esse termo que é a bafejada. Quando a gente fala de bafejada, a gente lembra de bafo. E pra gente, bafo é mau hálito. Mas a bafejada aqui fala da essência. O teopneustos, a definição é sopro de Deus. Que teoxeos do grego, que é Deus, mas pneuma, que é o vento. Mas aqui o significado na essência não é o sopro, é o hálito, a bafejada, a essência de Deus. Por exemplo, lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente, está falando deste hálito, dessa essência de Deus. Isto é a inspiração. Por que que eu disse agora há pouco, falei na câmerazinha fechada e te falei que você não podia esquecer o que é inspirar, colocar para dentro. Deus colocou dentro do ser humano. Deus colocou, lembra, citei aqui, vou repetir. A voz é de homem, mas a palavra é de Deus, a essência. O que está falando é a voz de homem, mas o que está saindo é algo que o próprio Deus colocou. Então, o que é a inspiração divina? É o teopneustos, é o hálito de Deus, é a bafejada de Deus dentro do ser humano. Então, isso é inspiração divina. Os seres humanos falaram com as suas palavras. Não foi Deus que escolheu cada palavra. Deus direcionou, é claro. Mas cada um escritor escolheu a palavra que ele ia usar para escrever. Mas o que ele está exteriorizando é algo que Deus colocou dentro dele. Isto é a inspiração bíblica. É o hálito de Deus, a bafejada de Deus. O hálito de Deus introduzido no interior do homem, para ser bem redundante, porque isso é introduzida no interior, mas introduzido no interior do homem, Deus colocou o seu hálito e eles exteriorizaram isso e o ser humano então falou inspirado por Deus. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. A inspiração bíblica é plenária. Por que plenária? Porque ela é total, ela é ampla. E aí nós temos diversas teorias da inspiração bíblica. Meu Deus. Teorias. Teorias da inspiração. E eu vou me permitir gastar um tempo nisso aqui com vocês, porque aqui é um estudo de bibliologia. Vamos lá. Algumas teorias da inspiração. E deixa eu pegar uma colinha aqui, né? Claro que eu consigo citar algumas de cor, mas é importante sermos bem didáticos aqui. Vamos lá. Teorias da inspiração. Existem diversas teorias da inspiração bíblica. E nós já falamos aqui que a única verdadeira é a teoria verbal e plenária. E já eu te faço entender o que é isso. Existe uma teoria da inspiração bíblica chamada teoria da inspiração genial, ou teoria da inspiração natural humana. É uma teoria falsa. Essa teoria ensina que os escritores não receberam uma inspiração do Espírito Santo. Foi algo magnífico, uma teoria natural ou humana, uma teoria genial. Eles foram fenomenais. E nós sabemos que existem autores, sim, fenomenais, que escrevem poesias magníficas, escrevem coisas lindas, da partir da sua inteligência, daquilo que eles mesmos conhecem, mas a teoria bíblica não. Não é uma teoria genial, ou teoria natural, ou teoria humana. E essa teoria da inspiração explica isso. É uma teoria falsa. Outra teoria, graus de inspiração, afirma que que toda a Bíblia é inspirada, mas existem porções da Bíblia mais inspiradas do que outras. Afirma que o que foi revelado
distingue de fatos conhecidos, ou seja, quando os escritores falavam daquilo que eles conheciam, era uma inspiração maior que Deus estava dando. Quando eles falavam de uma inspiração a partir daquilo que eles já conheciam, não era algo tão inspirado assim. É a teoria dos graus de inspiração. Partes da Bíblia são mais inspiradas do que outras. E nós sabemos que essa teoria é uma teoria mentirosa. Toda a Bíblia é igualmente inspirada. Outra teoria falsa da inspiração é a iluminação cristã universal, ou seja, é uma inspiração comum. Assim como nós somos inspirados hoje pela revelação de Deus, que os escritores bíblicos também foram inspirados. E sabemos que essa teoria aqui também é uma teoria falsa da inspiração. Eles foram inspirados diretamente pelo Espírito com uma inspiração específica para a produção da revelação escrita de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Uma quarta teoria, que é também falsa, é a teoria dos conceitos ou pensamentos, ideias inspiradas. Ou seja, essa teoria ensina que os escritores não foram totalmente inspirados por Deus. Eles tiveram ideias inspiradas, conceitos inspirados. E essa teoria é falsa. Essa teoria também é falsa, porque a inspiração foi uma inspiração específica, não só de ideias, mas uma inspiração plena, uma inspiração total. A quinta teoria é a inspiração parcial. Olha só, se na inspiração gradual, que é a segunda teoria que nós falamos, essa doutrina ensina que toda a Bíblia é inspirada, mas existem partes mais inspiradas do que outras, a inspiração parcial fala que parte da Bíblia é inspirada, parte da Bíblia não é inspirada. E no texto da leitura bíblica em classe, do textual, nós vimos aqui Paulo afirmando que toda a escritura inspirada por Deus, ela é toda inspirada por Deus, e não partes inspiradas e partes não inspiradas. Sexta teoria, que é falsa também, inspiração ocasional. Ensina que os escritores da Bíblia foram ocasionalmente inspirados, ou seja, às vezes estavam inspirados, às vezes não. É claro que todas essas teorias que eu estou te afirmando aqui têm refutações. Eu não tenho tempo de fazer isso aqui, mas é só para você ter uma ideia. Todas essas teorias têm refutações. Então, os escritores não foram ocasionalmente inspirados, porque senão nós teríamos dificuldades em descobrir quando eles estavam inspirados e quando não estavam inspirados. E nós temos a sétima teoria, que é a teoria do ditado verbal, que é chamada também de teoria da inspiração mecânica. Essa teoria aparentemente é verdadeira, porque ela ensina que Deus ditou cada palavra que está no texto bíblico. Existem coisas na Bíblia que foram ditadas por Deus? Existe. O tabernáculo, por exemplo. Deus ditou como deveria ser. Mas, no geral, não. No geral, Deus colocou dentro dos seres humanos, inspiração. Inspire, Deus colocou, assoprou neles o hálito divino e eles exteriorizaram esse texto sagrado de acordo com a sua cultura. É por isso que a gente tem uma diversidade cultural, é por isso que a gente tem uma diversidade literária na Bíblia. Se Deus tivesse inspirado cada palavra, não haveria essa diversidade literária, porque seria Deus é que estaria ditando cada palavra. Essa teoria também é falsa, teoria do ditado verbal, da inspiração mecânica. É falsa. Qual é a única teoria? Temos 7 aqui, então. Citei 7 teorias falsas e temos uma única teoria verdadeira. Inspiração verbal e plenária. Verbal porque Deus é que dá ação a toda a atitude no texto bíblico. E ela é plenária porque é de forma completa. Tá ok? Então, esta é a única teoria da inspiração verdadeira. Segundo ponto. Inspiração divina e os autores da Bíblia. Já falamos, primeiro parágrafo, a inspiração dos autores. Deus colocou dentro deles e eles exteriorizaram.
citamos isso aqui agora, não é? É essa bafejada de Deus, o hálito de Deus dentro deles. E eles exteriorizaram de acordo com a sua cultura, de acordo com o que eles conheciam, de acordo com o seu contexto literário. Não é? A gente vê, por exemplo, Amós. Amós escreve de forma rude, não de forma chula. Era um homem do campo. Ele escrevia de acordo com aquilo que ele sabia. Isaías, mesmo sendo um livro profético, escreve de forma poética, porque Isaías pertencia à realeza. Então, a forma que ele escreve, literariamente falando, é diferente. Segundo parágrafo, as limitações dos autores. Eu já falei sobre isso aqui. Essas limitações dos autores está sobretudo, envolvida pela autoridade. Falamos isso aqui na aula passada. A autoridade. A autoridade está sempre ligada ao autor. Os escritores eram limitados, mas o autor da Bíblia não, porque o autor da Bíblia é Deus. Então, a autoridade da Bíblia é que, aliás, eu disse o seguinte, que esta limitação, essas limitações dos escritores, torna para mim a Bíblia mais linda, porque ela continua sendo a palavra de Deus, mesmo diante dessas limitações. Ou seja, a autoridade, a ação do autor, que é Deus, está acima dessas limitações. Terceiro parágrafo, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. E eu acabei de falar sobre isso e disse que isso torna a Bíblia ainda mais bela, mais magnífica. Essa diversidade literária, essa diversidade de gêneros literários e as diferentes figuras de linguagem que a Bíblia utiliza. Terceiro ponto, o Espírito Santo e a Bíblia. Primeiro parágrafo, a inspiração do Antigo Testamento. O Espírito Santo agiu inspirando os escritores do Antigo Testamento. E o nosso comentarista nos coloca aqui que essas declarações... Cadê? Tá aqui em cima. Deixa eu passar uma página para... Às vezes acontece isso, o texto fica meio borrado. Essas declarações, né, o próprio Cristo mencionou mencionou que a lei de Moisés e os profetas e os escritos eram livros inspirados. Essas declarações atestam o Espírito Santo como fonte originária do Antigo Testamento. Tem um livro do Philip Yancey chamado A Bíblia que Jesus lia, que é uma explanação do Antigo Testamento e que vai mostrar que é a Bíblia que Jesus tinha em mãos. A inspiração do Novo Testamento, o Novo Testamento também foi inspirado, né? Os escritores do Novo Testamento foram escrevendo, nós vamos tratar depois do cânon e vamos falar sobre alguns critérios do cânon, principalmente do Novo Testamento. Eles não foram escrevendo enquanto Jesus estava caminhando, encarnado, mas começaram a escrever posteriormente e foram também inspirados pelo Espírito Santo, né? O próprio Novo Testamento possui dois pressupostos básicos da sua inspiração. Primeiro, a pessoa de Cristo, a promessa, né, da pessoa de Cristo de enviar o Espírito Santo aos seus discípulos. E segundo, os escritos bíblicos que evidenciam este cumprimento. Aí nós temos os textos bíblicos que tratam sobre isso. Por fim, no terceiro parágrafo desse terceiro ponto, a obra da regeneração e a iluminação. Nós já tratamos disso aqui lá na parte introdutória, quando falamos que o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também aplica no coração dos homens a fim de regenerá-los. Esta ação do Espírito Santo de conduzir o pecador à compreensão das verdades bíblicas chamamos de
iluminação. Ou seja, a iluminação não é uma nova inspiração. O mesmo Espírito que inspirou os autores agora nos ilumina, nos dá condição de compreender a mensagem bíblica. Então, fechamos aqui a nossa segunda aula falando sobre inspiração bíblica e aprendemos que essa inspiração foi uma ação de Deus através do Espírito Santo nos escritores, uma inspiração específica. Citamos aqui 7 teorias falsas da inspiração e a teoria verdadeira, que é a inspiração verbal e plenária, e mostramos que o Espírito Santo agiu nos autores com uma inspiração específica para escrever o texto bíblico. E o Espírito Santo age na nossa vida a fim de nos iluminar, nos fazer entender, compreender e sermos envolvidos pela palavra de Deus. Que a iluminação do Espírito Santo esteja todos os dias sobre a tua vida e que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa. Um abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.